e amém. Como eu já falei hoje de manhã, eu tenho uma palavra que Deus me deu essa semana, e o título dessa mensagem é A Última Hora. Fala aí para a pessoa do seu lado, a última hora. E você quer saber o texto bíblico? Está em Ezequiel capítulo 7, versículo 2, que você vai falar para a pessoa que está do seu lado: o fim chegou. Fala aí para a pessoa: o fim chegou. Quando o fim chega, acaba, não é verdade? Então, o título da mensagem é A Última Hora, e o texto base é extraído de Ezequiel 7:2, e diz: o fim chegou. Depois nós vamos ler todo o versículo 1, 2 e 3 de Ezequiel. Essa semana eu tive um sonho, e não foi um sonho de barriga cheia, porque eu nem durmo de barriga cheia. E nesse sonho eu pregava a palavra de Deus para 3 pessoas, estava evangelizando essas pessoas, e dentro de mim ardia um fogo, e os meus olhos eles estavam incendiados, como que em chamas mesmo, de unção, de poder de Deus. E para essas pessoas eu falava para elas se arrependerem, e dizia: olha, essa é a última hora de Deus. E eu pegava um texto de Apocalipse, e na minha Bíblia, onde tem um tipo de fonte, havia mudado a fonte para uma fonte cursiva, e ali até hoje eu não sei identificar qual que era o texto, mas em outras palavras eu mostrava que ali era a última hora de Deus para a humanidade. E dentro desse sonho eu pedia para a pessoa olhar no espelho para ele ver quem estava dentro dele. Quando ele olhava no espelho, ele via demônios, o diabo e os demônios que estavam dentro dele, impedindo ele de tomar a decisão, não era nem impedindo, mas que levavam ele a resistir àquela decisão. Este será, então eu acordei com aquilo e com um hino na minha mente, esse texto, a última hora, e logo em seguida o fim chegou. E a música que o Dinho cantou, o pessoal cantou só uma pequena frase aqui, que o dia chegou. Então, está consumado, está completando um ciclo. Este é o 3º domingo em que eu ministro uma palavra escatológica. E no outro domingo, aí se não me engano, no domingo passado, a irmã Adriana também pregou sobre uma palavra escatológica, as distrações nos dias de Noé. Então eu tenho uma grande convicção de que quase todas as profecias acerca da segunda vinda de Cristo se cumpriram e estão se cumprindo em nossos dias. Ou seja, se em 2000 anos em que Jesus anunciou, e outras têm até mais o passado de 2.700, 2.900 anos antes de Cristo, aliás, 2.900 anos, existem essas profecias, elas já se cumpriram, significa que os dias estão chegando ao fim. Realmente é a última hora de Deus para o homem. Eu não sou louco e nem herege em afirmar dia e hora, porque esta é uma autoridade que somente o Pai tem, nem Jesus tem essa autoridade. Quando perguntaram para ele, ele disse: isso cabe somente ao meu Pai. Mas a Bíblia diz que os profetas, quando havia a promessa da primeira vinda de Jesus, a promessa do Salvador, lá em Pedro diz que os profetas, eles comparavam coisas espirituais com espirituais, para saber se estava no tempo da vinda do Filho, da promessa de Deus. O que eles faziam? Eles estudavam a palavra de Deus, eles estudavam as épocas, o que estava acontecendo no mundo político, no mundo financeiro, no mundo em geral, para saber se estava chegando.
e uma análise das palavras, das profecias que existem acerca da segunda vinda de Cristo, do derramamento da ira de Deus sobre a terra, elas estão quase que 100% cumpridas. Então nós podemos afirmar com convicção que, como nesse sonho, é a última hora de Deus, que não é o tempo cronológico nosso, porque o nosso tempo cronológico tem 60 minutos. Há muito tempo eu estava afirmando, e muitas pessoas dizendo: olha, é os últimos dias de Deus da terra. Agora eu não afirmo mais que são os últimos dias de Deus, é a última hora de Deus, que pode significar alguns dias, semanas, meses e talvez alguns anos para o homem, para nós, o nosso tempo cronológico. Quando Deus mandou anunciar o texto acima dizendo: o fim chegou, Ele estava derramando, anunciando a chegada do juízo divino sobre a nação de Israel, que em seguida foi levado para o exílio. Então Ele estava anunciando o juízo de Deus sobre a sua nação, sobre a nação de Israel. E qual que é a razão de Deus trazer juízo sobre a humanidade, sobre uma nação ou sobre a humanidade? E eu tenho plena convicção que hoje existe um derramamento dessa ira, nós vamos ver no decorrer dessa mensagem, e é de uma maneira globalizada. Quando nós olhamos em toda a história humana, e principalmente na bíblica, nós vamos ver que teve um juízo que foi global. Quem sabe me dizer qual foi o juízo? Dilúvio. Na verdade, eu vou citar daqui a pouquinho novamente. Então hoje nós vivemos uma pandemia que nunca aconteceu na história da humanidade. Teve ebola, teve peste negra, teve muitas outras coisas localizadas, mas a pandemia, ela é global, ela atingiu o planeta inteiro. Não existe uma área do planeta da qual não foi atingida por esta pandemia. Então, qual a razão de Deus trazer o juízo sobre a terra? A ira dele sobre o pecado. Veja o que diz em Romanos capítulo 1, verso 18. Um se assusta falando: a ira de Deus? Sim, a ira de Deus. A ira de Deus é um atributo dele, é um atributo divino. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Veja que o texto diz que a ira de Deus, ela se revela, ela se manifesta, ela age, ela começa a tomar dimensão. Sobre quê? Sobre quem? Sobre toda impiedade. O que é impiedade? É malignidade, sobre a maldade humana. Essa é revelada a ira de Deus. Todas as vezes em que a depravação do homem atingiu um limite, Deus entrou com juízo, derramando a sua ira. Existe um limite de tolerância sobre a maldade humana, mas é como uma taça, como um copo que você vai enchendo, e na hora que ele enche, que ficou completo, ele transborda. Tanto que em Apocalipse fala das 7 últimas taças da ira de Deus. Veja, taças, está usando o mesmo termo que eu estou usando aqui. Então, em toda a história da humanidade, quando o limite da maldade humana atingiu, quando a maldade humana atingiu um limite determinado por Deus, veio a ira com juízo sobre os homens. Veja, essa palavra ela é muito clara falando do limite. Lá em Gênesis, quando Deus fala para Abraão, ele estava dizendo: olha, você vai peregrinar nessa terra, e daqui 400 anos, que ele falou 4 gerações, que foi exatamente 430 anos depois eles entraram. Mas veja o que ele diz aqui, ó: depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra,
pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar o meu castigo ou o meu juízo. Ele estava dizendo: olha, Abraão, eu vou te dar toda essa terra, que existe outras nações, mas eles são maus, eu estou dando oportunidade para eles se arrependerem, mas como eu conheço a história, eu conheço o passado, o presente e o futuro, eles não vão se arrepender. Então os seus descendentes vão voltar daqui na 4ª geração e vão adentrar, e eles vão destruir essas nações, porque a maldade deles, o limite da maldade vai chegar no ponto, no final, nesse tempo ali. Então eles serão a minha mão que vai executar o juízo sobre essas nações. Então toda a maldade humana, ela chega a um limite, e quando o limite é atingido, a ira de Deus vem sobre as pessoas. Agora vamos analisar alguns textos da Bíblia, alguns relatos em que houve a ira de Deus, o limite da maldade atingiu o ápice. Um deles é o dilúvio, que eu citei agora há pouco. É o primeiro que é citado na Bíblia, e ele foi global. Veja só, diz o texto em Gênesis: Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Na sequência vai dizer que Noé achou graça porque ele dava alegria. Era Noé, o único ser humano do planeta Terra que não estava corrompido. Era o único. E diz: olha, é grande a maldade, pois todos na terra se corromperam. E aí Deus prossegue no texto, diz assim: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência, e destruirei todos eles e também a terra. Um juízo globalizado. E quando Noé saiu da arca, ele disse que não tornaria mais a trazer juízo do dilúvio. E lá em Pedro vai dizer que os céus que hoje existem, a terra que hoje existe, se desfarão pelo fogo, totalmente eliminados pelo fogo. Outro juízo que nós podemos citar é os amorreus, que nós citamos do texto que Deus falou para Abraão. Chegou a maldade deles a um limite e veio o juízo. O juízo foi através da nação de Israel, que Deus mandou exterminar homens, mulheres, crianças. Não era para deixar ninguém daquelas nações, porque era o juízo de Deus. Sodoma e Gomorra é outro exemplo da perversidade, em que Abraão ainda, quando Deus fala: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, ele começa a interceder a Deus: mas se tiver 50 pessoas, 50 justos, se tiver 45, se tiver 40, e chegou a 10 e não tinha 10, Deus mandou tirar Ló com a sua família, e veio o juízo por causa da depravação dos habitantes daquela cidade. Outro juízo, e esse é bem interessante porque tem um livramento, é a cidade de Nínive. Veja o que Deus fala para Jonas. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá para a grande cidade de Nínive, anuncie o meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Deus enviou seu servo Jonas para uma cidade de 120 mil habitantes, dizendo: anuncia o meu juízo. E quando, depois de fugir, tudo aquilo que acontece, ele é vomitado lá perto, ele chega a Nínive, ele começa a anunciar, falando da maldade. Mas aí acontece algo interessante: as pessoas se arrependem. Diz o texto aqui da palavra: os habitantes de Nínive creram em Deus, e desde o mais importante até o mais humilde declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não destruiu como havia ameaçado. Por que aquela cidade não foi destruída? Porque eles se arrependeram. Arrependimento é o que? É mudança de direção. Está indo por um caminho, é o caminho da maldade, da impiedade, da malignidade. Eles se arrependeram, eles deixaram os pecados
e voltaram para o caminho que agrada a Deus. É o único meio de escapar do juízo, se chama arrependimento. Por isso que o cerne do Evangelho, o centro do Evangelho, da mensagem é arrependimento. Arrependam-se dos seus pecados. Outro exemplo sobre o juízo revelado na Bíblia, sobre a nação de Israel, e agora eu vou citar o texto que é base aqui do fim chegou. Então recebi esta mensagem do Senhor: Filho do homem, assim diz o soberano a Israel: chegou o fim. Para onde quer que vocês olhem, norte e sul, leste ou oeste, sua terra está acabada. Não resta esperança, pois lançarei, presta atenção no que Deus diz aqui, pois lançarei minha ira contra vocês, e eu os chamarei para prestar contas de todos os seus pecados detestáveis. Agora era o próprio povo de Deus que séculos antes, seus antepassados foram instrumentos de juízo. Agora eles se perverteram a tal ponto de não acontecer como Nínive, que teve esperança, arrependimento. Deus diz: não há esperança, não há arrependimento, eu vou destruí-los. E eles foram levados porque Deus derramou a ira. Depois de analisar sobre esses momentos da história da humanidade em que Deus derrama a sua ira, e olhando só do âmbito bíblico, não vamos citar outros da história, vamos analisar, vamos fazer uma análise aqui, se existe motivo hoje para Deus derramar a ira dele. Será que as pessoas estão boazinhas, estão mais ou menos, está tudo bonitinho? Ou se existe motivo que a maldade humana está chegando lá no limite, está pronto de transbordar e Deus derramar a ira dele sobre a face da terra, como eu acredito que ele está derramando da sua ira? Vamos falar de alguns motivos aqui. Primeiro que eu quero citar um que aconteceu ano passado, que chegou a um limite da zombaria. Há anos vinha ensaiando nos carnavais zombar de Cristo, mas ano passado eles pegaram mais pesado. Eles queriam mostrar que Jesus era humilhado, que o diabo era o vencedor, e a pandemia veio. A Bíblia diz que de Deus não se zomba, aquilo que o homem planta ele colhe. Então a pandemia veio, nós estamos no momento que seria carnaval e é proibido ter carnaval, não tem carnaval e corre o risco de nunca mais ter carnaval. A maldade humana, eles foram afrontando, já era a festa da carne, a festa do pecado, sexo livre, drogas e tudo mais. Agora eles não se aguentaram e disseram: nós vamos afrontar ainda mais o Criador, e eles estão envergonhados. Será que existe motivo para Deus derramar a ira e vir com juízo? Segundo ponto que eu quero citar aqui: genocídio. Sim, genocídio que está acontecendo em nossa atualidade, no Brasil, em vários lugares do planeta. A realidade que vemos na pandemia é que inúmeros profissionais da saúde, mesmo sabendo que existem medicamentos que trazem uma esperança de cura, de restauração, eles não aplicam essa medicamentação. Esses que fizeram um juramento na sua formatura de defender a vida, de lutar pela vida, agora eles têm uma ideologia política e querem matar para reduzir a população e para ganharem dinheiros políticos gananciosos e maldosos. Será que isso atrai a ira de Deus sobre as pessoas? Será que isso é um motivo para atrair? A Bíblia diz que aquele que tem oportunidade de fazer o bem e ele não faz, ele comete pecado. Então, se eu sou um profissional e eu tenho como socorrer, como ter recurso, e eu deixo aquela pessoa padecer por um ideal político, eu estou assassinando pessoas. Então está acontecendo um genocídio em nossos dias. Outro motivo: pessoas que defendem a vida dos animais, e não é errado, eu amo animais, mas essas pessoas que defendem a vida e os direitos dos animais, elas defendem o aborto, ou seja, o assassinato de crianças inocentes.
Essas mesmas pessoas, muitos argumentam na defesa do aborto. Mas uma mulher que foi abusada sexualmente é horrível. Claro que é horrível. Tem que matar o sujeito sem vergonha, bandido que estrupou a pessoa, e não a criança que porventura esteja no ventre, porque a criança é uma vítima tanto quanto a mulher. Mas essas pessoas que defendem o aborto, matança desses inocentes, elas estão lá na porta da cadeia, defendendo direitos humanos de vagabundos e estupradores. Muitos alegam, há muitos anos, eu já bati muitas vezes sobre aborto, quando eu era professor no colégio, capelão, trazia essas discussões, porque um dos principais argumentos que as pessoas defendem o aborto é quando uma mulher é abusada sexualmente. Você sabe o que acontece quando uma criança é abortada? Quando ela já tem um tamanho significativo de alguns meses de gestação, o corpo da criança, ela já está totalmente formado. O corpo da criança já está totalmente formado. Então o meio de fazer o aborto, e eu quero saber, porque a argumentação minha aqui nessa palavra é se esse é o motivo que vai atrair a ira de Deus. O meio utilizado nesses abortos é a sucção. Só que não existe um aparelhinho que vai sugar aquela criancinha inteira. E sabe o que o profissional de saúde que fez um juramento de defender a vida, ele faz? Ele precisa cortar a criança lá no ventre. E a criança está viva. Imagine cortando a sua perna. Imagine agora cortando o seu braço. Porque é o único meio de sugar aquela criança. Será que aquela criança lá no ventre, ela está sentindo alguma dor? Será que Deus está calado, sentado, fechando os olhos para quando as pessoas fazem isso com crianças no ventre? Será que a ira de Deus é manifestada do céu? Será que Deus está pronto para derramar a ira dele? Ou nós estamos vivendo séculos atrás, onde tudo parece muito bom? A ira de Deus se manifesta do céu sobre toda a impiedade humana. A ira de Deus está prestes a derramar. É a última hora de Deus para o homem. Será que existem outros motivos para que a ira de Deus seja derramada? Eu quero citar outro. Crianças recém-nascidas estão sendo abusadas sexualmente. CPI da pedofilia que vem de uns anos para cá, a ministra Damares, também outros deputados, eles estão relatando que antes, o que nós ouvimos falar, a criança que já é horrível, abuso sexual não importa a idade, mas nós ouvimos de 8, de 10, de 5 anos, hoje os pedófilos, eles disputam quem vai abusar da criança com menos horas depois de nascida. E eu lembro que, se não me engano, Magno Malta, que falou de um vídeo que era divulgado, e é divulgado na Deep Web, de homens penetrando em bebês, e ele relata, ou não lembro se é exatamente ele, mas alguém ali da CPI diz que o vídeo ficava circulando e as pessoas pagavam mais e mais dinheiro. Diz que tinha uma criança, ela estava toda roxa, já tinha morrido, era um bebezinho recém-nascido. E isso está acontecendo em nossos dias. Será que Deus está quietinho, sentado no seu trono? Ou será que este é o motivo para Deus derramar a ira dele sobre a terra? Então, se você não acordou, acorda, porque nós estamos vivendo a última hora que Deus deu para a humanidade. Deus te chama para o arrependimento, Deus te chama para colocar a sua casa em ordem. Se você não tem certeza da salvação, clame por Deus.
Eu falei que a última hora não significa 60 minutos cronológicos, mas imagine que se fosse 60 minutos de vida que você tivesse, você que está na sua casa, você que está aqui, se Deus revelasse com todas as letras, aparecesse e dissesse: olha, fulano, você tem 60 minutos, você tem 1 hora de vida. Eu perguntei essa semana para os moradores em situação de rua no evangelismo, e um deles respondeu de forma sábia. Ele disse: eu ia dobrar o meu joelho e clamar para Deus o tempo todo. Eu falei: é isso mesmo, se você não tem certeza da salvação. Agora, se você tem certeza da salvação, acabou o tempo de perder tempo. Eu preguei há poucos dias atrás: vai evangelizar, leva pessoas para o conhecimento de Deus. Eu tenho tentado fazer isso em todas as oportunidades, para o evangelismo, levo para as pessoas a confessarem a Cristo. Chegou a última hora, chegou o tempo. Em 1 João diz: filhinhos, esta é a última hora, e como ouvistes que veio um anticristo, sabemos que esta é a última hora de Deus para você e para mim. O que você quer fazer desta última hora de Deus? Você quer perder tempo com coisas fúteis? Se jogue na presença de Deus, coloque a sua casa em ordem, busque santidade, busque o altar do Senhor, pregue o evangelho a tempo e a fora de tempo, porque agora o tempo está esgotando, é a última hora. O que você vai fazer na sua última hora aqui na terra? Eu decidi não perder mais tempo, eu tenho minha casa em ordem, e eu decidi não perder mais tempo. Todos os motivos que eu coloquei aqui, e poderíamos citar horas e horas sobre a maldade humana, nos mostram que a maldade humana chegou ao seu limite. A ira de Deus, ela já começou a ser derramada. Como eu citei, é o segundo momento da história da humanidade que nós temos um evento global que está matando pessoas. O dilúvio matou quase toda a humanidade, com exceção de 8 pessoas. Não só a pandemia, desastres naturais e tudo mais que está escrito na palavra de Deus está demonstrando que nós estamos na última hora. A pandemia é global para mostrar que é a última hora. Curva a sua cabeça, é a última hora. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, contra toda maldade. A única maneira de escapar da ira é com o arrependimento, como fizeram os ninivitas. Quando João Batista trouxe o evangelho, a pregação, ele disse: é chegado o reino de Deus, arrependam-se dos seus pecados, convertam-se. A palavra de Deus diz: arrependam-se, convertam-se dos seus pecados, arrependam-se, é arrependimento. Olhe para as suas maldades e imagina a ira de Deus se revelando. E se fosse só a morte física, seria de bom tamanho, café pequeno, mas é uma eternidade no inferno. Em Lucas 16 diz que lá não há sossego, não há um momento de refrigério, é tormento sem fim. Jesus disse que o fogo não se apaga, o verme não morre, é atormentado pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. E eu quero dizer que o inferno não foi feito para você, ainda que você seja um desses maldosos descritos aqui em alguma situação que eu falei. Se você se arrepender dos seus pecados, Deus vai te perdoar. Lá em Nínive, com certeza, existiam pedófilos, existiam outros assassinos e tudo mais, pessoas cruéis, mas eles se arrependeram e Deus perdoou. É a única maneira, arrependam-se, para que venha o tempo de refrigério. A Bíblia diz que quem nele crê não é condenado, passou da morte para a vida.
A humanidade nasce num estado de condenação ao inferno, e o único meio de sair dessa condenação é se arrependendo dos seus pecados e se voltando para Deus. Conserte a sua vida, que a graça e a misericórdia de Deus seja sobre você.